permaneça conosco, né, constantemente em nossas existências. Ouvindo a prece, nesse processo, né, falando das oportunidades que temos de aqui estar, tantas outras que envolvem a nossa vida. E o título da mensagem, né, Vidas Sucessivas, refletíamos sobre a multiplicidade das existências, mas sobretudo a materialização dessa multiplicidade caracterizada de uma outra forma, entendendo que cada novo dia é uma nova oportunidade que temos. Algumas vezes, né, dentro desse contexto de entendermos, né, o nosso propósito, a nossa finalidade, essa infinidade, né, de vidas ou de existências que temos, acabamos algumas vezes por deixar, né, talvez na próxima existência eu consiga lidar um pouco melhor com isso. Nesta não dá, mas na outra vai dar. Mas se pensarmos de que a cada dia, então, né, quando o sol, quando ele nos dá a honra, né, de brilhar, iluminar e aquecer os nossos corações, a nossa vida, iluminar a nossa vida, um novo dia também, né, pode ser determinante para que consigamos, dentro dos propósitos estabelecidos, dos objetivos que possamos traçar, empreender aí as nossas lutas, os nossos embates conosco mesmo, né, para que essa existência ela já seja marcada por avanços bastante significativos a todos nós e todos aqueles que estão em nosso entorno. O tema que trazemos para conversar um pouquinho com vocês hoje não era esse, era outro. Mas ontem, né, durante a semana a gente normalmente define, daí fica revisando, né? Ontem à noite ainda tudo certo, mas hoje pela manhã a gente acordou com algo diferente na mente. Como a gente é atrevido, e eu peço desde já, né, que vocês nos ajudem aqui, como a gente é atrevido, nós vamos falar, mudamos o tema, né? E até vou utilizar os slides hoje como uma forma de me auxiliar, né, em alguns aspectos, até porque o tema é bastante, digamos, nos convida a refletir sobre inúmeras perspectivas e daí recorrer àquilo que, né, os espíritos, né, todos esses benfeitores nos trazem. Eu acho que com fidelidade é extremamente importante. Então, o despertar do combate do preconceito dentro do lar. E aqui a gente já poderia começar com uma reflexão individual, de fórum íntimo. Não, peraí, mas eu não sou preconceituoso. E existe uma tendência natural, né, de que nós refutemos, em especial, a questão do preconceito, né, até por construir ou, né, materializar ideias, pensamentos do que é ser preconceituoso, né? Dentro desse processo, até algumas vezes, onde o extremo ele se caracteriza e se apresenta a todos nós, isso nos leva algumas vezes a entender que não, eu não sou preconceituoso, né? Ou algumas vezes até falarmos no intuito, no sentido da defesa, né? De dizer assim, puxa, até porque assumir que é preconceituoso poderia ser interpretado de uma maneira completamente equivocada, e em especial, né, no mundo atual. Nós vamos falar um pouquinho disso, vamos tentar discorrer um pouquinho sobre as questões, né, do que acontece hoje, de todos os preconceitos, de todas as questões que envolvem a nossa vida, né, e que vem tomando, né, uma proporção cada vez mais ostensiva. Mas antes de entrar propriamente no tema, nós vamos buscar lá no dicionário conceitos, até para nos auxiliar, saindo dentro do conceito espírita, mas o sentido, o significado, né? Porque algumas vezes nós estabelecemos contato com uma ou outra palavra, né,
ou temos alguma situação de vida, dizendo, o que você pensa sobre isso? E nós formamos, né, uma ideia, uma opinião, externamos uma opinião pautada num conhecimento. Mas esse conhecimento, será que ele representa de maneira fidedigna o sentido, o significado? Então, por isso trouxemos aqui 3 conceitos que nos pareceram ser mais adequados à proposta do que nós vamos trabalhar. O primeiro conceito é o conceito ou opinião, preconceito, né? Conceito ou opinião, formados antes de ter os conhecimentos necessários sobre um determinado assunto. Olha só. Toda vez, né, que nós definimos um conceito, formamos uma ideia sem ter conhecimento profundo daquilo que nós estamos nos relacionando, nós estamos criando um preconceito ou um pré-conceito, uma ideia antecipada que pode estar certo como pode estar errado. O nosso grande desafio é que quando essa nossa ideia ela não representa a realidade dos fatos e nós firmamos um posicionamento sobre aquilo, nós estamos criando então o preconceito. A segunda definição, opinião ou sentimento desfavorável, concebido também de forma antecipada ou independente da experiência ou da razão. Algumas vezes, né, essa opinião, esse sentimento, nós nos permitimos que ele seja construído, alimentado, né, às vezes cristalizado em nós, por ouvir, por, né, estarmos próximos, né, de pessoas, a própria sociedade de maneira geral, que vem nos trazendo uma série de informações e aquilo vai se cristalizando em nós. E terceiro, uma atitude emocionalmente condicionada, baseado em crença, opinião ou generalização, determinando simpatia ou antipatia para com indivíduos ou grupos. Atitude emocionalmente condicionada, educada, aprendida. De novo, inseridos nos nossos contextos, nos meios nos quais nós estamos inseridos. Algumas vezes formatados pelo processo da própria crença, né, como aqui nos diz, né, a cultura em que nós estamos vinculados, e aquilo vai formando esses caracteres dentro de nós que nos levam a agir, a reagir, a pensar desta ou daquela maneira. E que poderia aqui, né, estar dissociada de uma verdade ou de uma realidade. Ela está pautada em uma experiência. E isso é uma coisa bastante comum, né, de nós percebermos dentro das culturas, por exemplo, as diversas culturas, ou mesmo, né, dentro de uma cultura, vamos pegar o nosso país, né, mas nós vamos identificar costumes, práticas diferentes de acordo com a região, de acordo, né, com as possibilidades, com os recursos, e aquilo vai se criando, vai se materializando, vai se cristalizando. Bem, passando por esses 3 itens, e por favor, se alguém tiver algum comentário, alguma contribuição, alguma pergunta, por favor, me interrompam e façam. Se for uma pergunta e eu não souber responder, a Tere está aqui, ela responde tudo para nós. Né? Mas a gente assume o compromisso de buscar, né, a resposta. Mas fiquem à vontade para interagir, para que a gente não faça um monólogo, né? Para que de repente vocês nos ajudem aqui, inclusive discordando. Ricardo, pois não. Dentro desse contexto, eu acho que é difícil você saber o que é certo e o que é errado, né? Porque na visão daquela cultura, aquilo é certo. Mas na sua visão de cultura, que é o que você falou, emocionalmente condicionado, talvez não esteja correto a maneira de pensar, ou de agir, ou de, né? Essa é o grande X, né, do negócio, de você ter culturas diferentes em pequenos espaços, inclusive. Perfeito. Que é a questão da família, né? Exatamente. Dentro da própria família, né, você vai ter culturas diferentes,
formas de pensar e de agir completamente diferentes. E aí eu vou pegar um gancho já na sua pergunta, né? E trazendo aí para o contexto, então, do conhecimento que nós entendemos como sendo o libertador. A Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Não estou nem falando de doutrina espírita, né? Aí a mensagem de Jesus, o que ele nos diz lá, né? Não julgueis para não seres julgados. Olha só, então dentro dessa diversidade, né, de opiniões, de culturas, de formas de agir, da forma de pensar, né, a importância de tentarmos buscar essa mensagem, né, e tentarmos introduzir na nossa vida para que, ok, a minha família, ou o contexto que eu estou inserido, ele age, reage, pensa, segue este caminho. Se do lado eu tenho alguém que faz diferente, ok, ponto. Eu vou seguir o meu caminho. Né? Que os nossos desafios, né, eles vão toda vez em que eu faço o efeito comparativo, né? Porque daí eu faço assim e o vizinho faz assado. E aí o problema é quem? Nós, né? Sempre, né? Não é nós? É o vizinho. E algumas vezes essa forma de pensar, essa forma, né, de agir, eles vão tomando proporções como nós estamos vivenciando hoje na nossa sociedade. Nunca nós vivemos um momento tão intenso aonde ter opinião é crime. Exatamente. Vamos lá, por favor, interrompam mesmo, tá? Fiquem à vontade, tá? Até porque vocês me ajudam. Agora vamos trazer aqui algumas reflexões, né, de algumas obras espíritas, para que a gente consiga imaginar não, né, ter uma base de aonde nasce o preconceito. Aqui é um pequeno recorte, né? Se nós formos buscar na literatura, nós vamos encontrar vários outros recortes. Então eu peço licença aqui para vocês para compartilhar um pouco daquilo que nós entendemos, né, que seria suficiente para trazer uma ideia. Então, no livro Vereda Familiar, psicografia de Raul Teixeira por Teresa de Brito, no item 11, Cuidemos das Crianças, acompanhamos grupos infantis e notamos o quanto agem maus uns com outros, segundo os exemplos dos maiores, o quanto suas conversas repetem as do vídeo ou diálogo dos adultos, sua malícia tem o toque da instigação dos mais velhos e por aí se vai. Olha a nossa responsabilidade enquanto adultos, enquanto pais, enquanto tutores, em especial, mesmo numa reunião, num grupo, onde nós tenhamos próximos de nós crianças. É comum, né, nós, nas nossas relações, né, casa espírita, conversando assim, mas não dá para falar nada que o fulaninho está lá do outro lado e escuta tudo. E aí a gente diz assim, aquilo que deveria aprender não aprende, mas algumas coisas daí parece que, né? E a gente vai ver aqui justamente, eu vou pegar já o próximo, também no Vereda Familiar, agora em outro capítulo, na formação dos filhos, né? A criança se assemelha a uma esponja, capaz de absorver facilmente o que lhe entregamos à alma, seja conteúdo de nobreza ou de perversão. Toda vez em que nós, né, ao redor das nossas crianças, nós externamos uma opinião ou verbalizamos um sentimento relativo a algo ou a alguém, nós estamos ensinando, podemos estar ensinando os nossos filhos a agir
ou a pensar daquela forma, ou a criar uma ideia, né, que mais nos arma em relação ao outro, quando, né, o nosso caminho mais adequado seria nós incentivá-los a amar um ao outro. As desconfianças, né, ou aquelas reuniões familiares, o próprio núcleo nosso, nem estendendo dentro do grupo familiar, mas aí tem lá um parentinho, né, queridinho, amado, idolatrado, salve, salve, que tem um comportamento assim bem legal. E aí nós estamos ali na mesa e, né, papai e mamãe dizem assim, olha, mas que pessoa detestável. Você viu como é que ele fala, como é que ele age, como ele se veste? Insuportável. E as crianças estão ali, já aprendendo a partir deste relacionamento, a desenvolvendo dentro de si esse sentimento de que eu, né, posso ou tenho o direito de externar opinião sobre A, B ou C quando eu quiser, em especial quando a outra pessoa não está próxima. Bem, a gente viu ali, né, duas origens da onde nasce o preconceito, como o nosso tema é tratar dentro do lar, né? Por isso que eu peguei esses dois, né? Teriam várias outras, mas especificamente dentro do lar. E aí, de que maneira o Espiritismo pode então contribuir para o progresso? Pergunta 799 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Vidas sucessivas, dias sucessivos, a cada dia novo, uma nova oportunidade de prepararmos, de semearmos o nosso futuro, abolindo desta forma os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens o Espiritismo, a reencarnação, a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, a maior contribuição do Espiritismo é essa luta incessante que faz contra o materialismo. O materialismo aqui, né, caracterizado pelas questões do dia a dia, não só a nossa casa, o carro, né, mas as questões mundanas, as formas ou as importâncias que acabamos estabelecendo para as relações da nossa vida material. Os nossos apegos, as nossas convicções, os nossos pontos de vistas, algumas vezes os nossos ideais pautados na construção de que eu preciso ou eu necessito ter uma vida material adequada, né, me desprendendo de qualquer tipo de processo que possa, de alguma forma, afetar ou prejudicar uma enfermidade, né, alguma questão que envolva mágoa, ressentimento, mas dentro desse contexto de que eu preciso estar bem hoje, aqui e agora, e que tudo precisa ser resolvido, melhorado, entendido ou atendido à minha necessidade hoje, aqui e agora. Isso é nós estarmos mais apegados ao aspecto material, né? E toda vez em que nós trabalharmos ou destruir o materialismo das nossas vidas, procurarmos, né, empreender lutas para que os outros aspectos possam prevalecer, a gente terá dificuldade, né, de lidar não só com o preconceito, mas em especial com a questão do nosso orgulho, do nosso egoísmo e de todas essas chagas que acabam por produzir ainda muito mais dificuldades no nosso processo evolutivo.
E entendendo, né, o processo da reencarnação, fica mais fácil de nós lidarmos, né, com as questões de seitas, de casas, de cores, né? Porque o processo reencarnatório, ele vai, né, justamente trazer as respostas para nós de que tudo faz parte de um processo necessário para o nosso aprimoramento e para o nosso desenvolvimento. E que em cada nova experiência, nós mesmos acabamos por solicitar, aqui mais para frente, se não me falha a memória, vão ter, né, algumas referências sobre isso, mas nós mesmos vamos pedir para que determinados contextos, eles cruzem o nosso caminho. Desmistificando aquela questão, né, porque a questão da pobreza, né, por exemplo, da miséria, da penúria, que nós vemos no nosso país, mas em alguns outros países pelo mundo afora, a gente se vê essa intensidade, né, essa coisa que choca, né, com países do mundo que as crianças recém-nascidas, a chance de vir a óbito até o 5º ano de idade, por desnutrição, é muito grande, o percentual é elevadíssimo. E como justificar isso, né? Se não for através da reencarnação, se não for através de que essas existências, por menores que possam se caracterizar pelas dificuldades, com o intuito de nos reeducar, com o intuito de oferecer subsídios para que aprendamos e valorizemos todos os aspectos e que, independente da posição, todos somos irmãos? Qual seria a outra explicação? Por isso que o Espiritismo, né, dentro dessa amplitude de conhecimentos, e aqui falando da reencarnação, né, a reencarnação não é criação do Espiritismo. Nós temos, em especial, né, no Oriente, a reencarnação já existe e domina diversas crenças religiosas, com conceitos, com contextos diferentes. Mas se pudéssemos hoje fazer uma separação em números, né, que nós temos aqui 10 milhões de espíritas, 8 milhões de espíritas, ou que se dizem espíritas no Brasil, mas no mundo todo, considerando a crença reencarnacionista dentro de um outro contexto, nós teríamos 3 bilhões de pessoas. E só o Oriente, né? A população do Oriente, ela transcende. Então a reencarnação vem oferecer condições de que, puxa, tudo bem, hoje eu estou nessa condição e tem alguém ali que está em uma condição bem mais difícil do que a minha, do ponto de vista material. Espiritual, a gente não pode ter essa certeza. Nós espíritas, me perdoem aqui generalizar, né, quando a gente vê alguém ali meio, né, deve ter aprontado muito, né, na vida anterior. E realmente, pode ser que sim, pode ser que tenha aprontado, mas isso não se caracteriza como uma realidade, uma verdade absoluta. Existem vários exemplos de situações diferentes. Me recordo de uma, o Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, contando uma história para nós que ele foi com Raul Teixeira fazer um trabalho de divulgação, né, do Evangelho na Amazônia. E aí até lá ele falou, pô, aqui a gente pega o carro e, né, vai numa casa espírita, pega um avião, vai em tal lugar, lá você pega o barco. E às vezes ficava 3 horas no barquinho para chegar numa região, né, onde a ideia, a mensagem seria levada. E eles foram numa dessas experiências de uma região indígena. Então, todo aquele, né, os índios semi-vestidos, com hábitos, com culturas, né, e fizeram o trabalho. Aí no retorno, né, o Godinho fala com o Raul, falei, puxa, Raul, né, tentando fazer uma conexão de tudo aquilo que nós vimos aqui, né, com aquilo que o Espiritismo nos traz, né, a questão, né, dos selvagens, né, daqueles, né, que se encontram em um estágio evolutivo ainda um pouco mais afastado, né, da grande população. E daí o Raul, Godinho, só um detalhe, dentro
daqueles que acompanharam a nossa atividade, tá? Um deles não é um ser primitivo, não é um ser selvagem. Ele está ali reencarnado no meio daquele povo, com o propósito de ter alguns movimentos que possam instigar os demais a pensar de uma maneira diferente. Então é alguém que está à frente de nós, é o Raul, palavra do Raul, à frente de nós, que abre mão para poder estar em uma condição de primitivismo com o propósito de servir. Nós temos um exemplo, né, no campo espiritual, Bezerra de Menezes, que fora convidado, né, a ascender alguns degraus, alguns mundos, estar, né, em outros mundos, e ele abre mão disso. Não, se eu tenho o direito de fazer algum pedido, eu gostaria de permanecer na terra, porque enquanto houver uma lágrima aqui, eu não descansarei. Então, há que se ter este cuidado, né, na hora de fazermos uma avaliação, né, de, puxa, fulano, né, salgou a Santa Ceia, né, por isso agora vai ter que arder no mármore do inferno, como dizem os nossos irmãos árabes, né? Vamos lá. Na Gênesis, no capítulo 1, no caráter da revelação espírita, Kardec nos diz que com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Aqui, me permitam fazer um pequeno, né, parênteses, é uma questão que acaba, né, nos alcançando de maneira geral, em especial o nosso país, assim como outros países, que é a questão que envolve, né, o capitalismo, o socialismo e outras correntes e ideologias, sem fazer defesa de um lado ou de outro, né? Mas existem algumas obras, por exemplo, Espiritismo e Socialismo, né, que vale a pena ser lido para a gente ampliar a nossa forma de pensar, né, e de compreender. Mas, por exemplo, o socialismo ele é tido pela a forma, na sua essência, né, na essência, não aquilo que se pratica, mas na essência, aquilo que mais se aproxima da mensagem de Jesus, dessa fraternidade, né, de nós realmente, né, podermos ter a igualdade, né, de todos os direitos, tudo, ok. O grande problema, né, dentro do nosso contexto atual, e isso também está lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala da riqueza, da divisão da riqueza, né, que quando Kardec pergunta se dividisse a riqueza em partes iguais para todo mundo, o que aconteceria? Daqui 2, 3 meses, estaria tudo reunido de novo nas mãos de alguns. Por quê? Porque não tem como sermos ou termos os mesmos direitos se somos diferentes. Quando nós chegarmos num mundo lá celeste, nem no mundo feliz, no mundo celeste, que é o último da escala que Kardec nos oferece, aí sim, nós vamos estar depurados. Hoje, cada um de nós ainda traz a sua individualidade, cada um ainda tem os seus contextos. E como os próprios Espíritos nos diz no Livro dos Espíritos, que bom que existem alguns que ainda agem de uma maneira diferente porque impulsionam o progresso. Então isso acaba gerando uma confusão, inclusive dentro do meio espírita, né, dessa questão de um lado, de outro, até algumas vezes
há aquele questionamento, assim, já ouvi várias vezes, já me perguntaram várias vezes, mas por que o Espiritismo não se posiciona à frente de tantas questões que envolvem aí, né, essa polarização? Por uma razão muito simples, né? O Espiritismo não tem partido, não tem lado, não tem, né? Porque ele poderia, o Jorge Elahá, ele tem uma fala interessante quando ele diz assim, ele falou, o Espiritismo não pode ser de esquerda, porque a esquerda defende o aborto. O Espiritismo não pode ser de direita, porque a direita defende a pena de morte. Então, o Espiritismo é apartidário. Ele é partidário exclusivamente da mensagem de Jesus, em que nós devemos amar uns aos outros. Ponto. Dentro do campo do preconceito, né, das culturas diferentes que você trouxe, se eu penso de uma maneira diferente, ok, não há problema algum, né? Agora, o outro tem o direito de pensar da maneira que ele quer. E se ele pensar da maneira que ele quiser, bom, isso não pode estimular em mim tudo que nós vivenciamos hoje. Aonde externar uma opinião, oi. É porque a discussão pode gerar uma mudança de pensamento. Isso. Mas quando não existe nem a possibilidade de discussão, aí é a questão do extremismo. Exatamente. E assim, né? Porque se a gente for analisar dentro de qualquer contexto, né, sempre a gente vai ter coisas positivas de um lado e do outro. Divergir não é o problema. É até importante que haja, né, eu possa divergir de um ponto de vista para que juntos, debatendo, eu possa convergir em algo muito melhor. A grande preocupação, o grande cuidado, isso está lá no Livro dos Espíritos, na parte final, na introdução, na conclusão do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, no último ou no penúltimo parágrafo, né, quando Kardec fala sobre essa questão de afastar completamente qualquer debate, qualquer questão que envolva a política dentro do aspecto espírita, não só política, né? Tem outros aspectos também que nós deveríamos tentar evitar de falar. Mas uma reflexão importante aqui é assim, o problema não está em eu defender essa ideia ou essa ideia. O problema não é esse. E nós deveríamos refletir um pouco mais sobre a perspectiva, eu defendo a minha ideia, ótimo, mas para defender a minha ideia, eu preciso atacar, eu preciso desmerecer, eu preciso estabelecer crítica a outra ideia. Sobre a ótica espírita, nós poderíamos pensar assim, qual é o partido dos obsessores? Será que o obsessor, ele vai estar próximo daquele que diz assim, eu falei, puxa, olha, eu respeito a tua forma de pensar. Que bom que você pensa assim, me permita só não concordar com você, mas eu queria ouvir você melhor, eu queria entender, eu queria estabelecer um diálogo, até para ver se, quem sabe, eu consiga, né, mudar a minha forma de pensar. Será que os obsessores vão estar perto desse ou vão estar daquele que tem que matar, tem que morrer, tem que prender, porque não presta, porque é isso, porque, né, acaba desviando o recurso público daqui? Para a gente pensar. As atrações que nós trazemos para perto de nós, esses preconceitos que nós vamos criando dentro, né, das relações, que vem afetando inclusive relações familiares. Quem convive, né, com família que tem um lado, que tem de outro, e que isso se exterioriza de uma maneira muito, né, ostensiva, a chance de azedar é muito grande. Será que neste momento são os benfeitores espirituais que estão ali nos orientando? Sigamos. Quem não destruir as naus do preconceito, da opinião pretensamente infalível e da crítica precipitada ante o novo continente de sabedoria
que o Espiritismo descortina o homem a fim de lutar com os recursos próprios pela aquisição de valores eternos, sem comunicação com o plano inferior de que procede, dificilmente poderá alcançar a sublime vitória da conquista de si mesmo. Vejam que aqui está lá no Lázaro Redivivo, né, do Chico, pelo irmão X, no estudo da fé. Veja que ele fala aqui, ó, sem comunicação com o plano inferior de que procede. Nós ainda estamos mais próximos, né, do início do que do final. Nós ainda trazemos essas questões, né, do instinto, ou que prevaleça a força de que os nossos interesses, né, porque o preconceito, a base maior dela está naquele sentimento de que eu sou melhor que o outro. Ponto. Eu sou melhor do que aquele, daquela forma de pensar, daquela forma, né, de agir. Então, isso nós trazemos dentro de nós. E essa luta constante é aquilo que o Espiritismo nos oferece, né? Essa possibilidade de refletir, de analisar sobre vários contextos diferentes, para que pouco a pouco, de maneira paulatina, consigamos empreender mudanças na nossa forma de agir, de pensar, de se relacionar. Preconceitos. Ali tem um festival, né, de palavras, de uma imagem que está na internet, mas queríamos trazer aqui 2 pontos, né, 3 pontos importantes, pelo menos na nossa perspectiva, de que caracterizam, né, o preconceito. Primeiro, a intolerância. O exemplo que falávamos há pouco, né, da questão ideologia, de pensar de um jeito, pensar de outro, tolerância. Por simplesmente não aceitarmos, né, de que o outro seja diferente da forma que eu penso. Ou por tentar defender a minha ideia, né? A gente sempre, algumas vezes, o próprio Espiritismo pode contribuir de uma maneira equivocada de que, não, a verdade precisa ser revelada, né? O meu papel, e quando eu brigo com a Tere, porque ela pensa diferente de mim, é porque eu quero que ela enxergue. Olha só a nossa pretensão, né? Eu quero que ela perceba que ela está errada. Olha a pretensão. Para não dizer arrogância, né? Porque tem que pensar como eu penso. Tem que fazer aquilo que eu acho. Então, esse aspecto da intolerância, ele nos ajuda demais a fortalecer, a cristalizar o preconceito. A discriminação. Acabamos, naturalmente, por discriminar. Por mais que, digamos, não sermos preconceituosos, algumas vezes, em determinados momentos, em contexto, na própria educação com os nossos filhos, nós vamos ter alguns comportamentos discriminatórios. Ah, mas filhinho, será que ele é uma boa companhia para você? Será que, se você for, vai fazer bem? Claro, nós agimos assim, e é importante, né? Sempre ter isso em mente e fortalecer em nós. Quando nós agimos assim, a nossa intenção não é fazer mal nenhum. Pelo contrário, nossa intenção é a melhor possível. Por amar os nossos filhos, nós queremos protegê-los. Por amarmos aqueles que estão próximos de nós, nós queremos ter atitudes, comportamentos que possam preservá-los. Isso é a expressão do amor. Porém, nós podemos estar agindo de forma a criar aqueles condicionamentos, aquele processo educativo que amanhã ou depois, né, ele se materializa de uma forma que pode ser a forma que nós agimos, como pode ser que não. Né? A gente pode ver pelos nossos filhos que
eles, em muitos aspectos, eles seguem uma linha nossa, né? Mas em vários outros, eles têm a personalidade deles. E essa personalidade, ela vai ser, né, trabalhada tanto por um lado quanto por outro, de acordo com o meio e o contexto que estão inseridos. E o terceiro é o estereótipo, né, o jeitão. Só de olhar, algumas vezes, né, bater o olho, deixa eu cruzar para o outro lado da rua. Porque quem usa isso, não usa isso, se veste assim, se veste assado, ou é daquela região ou dessa região, tem que tomar mais cuidado. Claro, de novo, a nossa intenção é a melhor possível. Mas eu estou fomentando preconceito. Que a gente tem garantia que 100% das pessoas que estão numa região em que a gente acha, né, que é uma região dominada pelo tráfico, por exemplo, né, 100% das pessoas que estão lá são más. Mas esse estereótipo, né, essa ideia pré-concebida em que algumas vezes nós vamos fortalecendo, elas podem criar raízes que são difíceis de serem trabalhadas. Um outro aspecto, está aqui, que algumas vezes, né, a gente acaba por fazer pré-julgamentos ou criando, né, preconceitos de A, de B ou de C, que a gente precisava, ou, né, avaliar sobre outros contextos. Buscamos aqui do livro Vida e Sexo, Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Eu peguei aqui só um recorte também, né, na parte final desse capítulo, eu até esqueci de colocar o capítulo ali, mas considerando expostos, os participantes da comunhão afetiva, conscientes dos deveres que assumem, precisam examinar até que ponto terão gerado as causas da indisciplina ou deserção naquele ou naquela que desistiu da própria segurança íntima para se atirar à leviandade. Justo ponderar quanto a isso, porquanto, em muitas ocorrências dessa espécie, não é somente aquele ou aquela que se revelam desleais aos próprios compromissos o culpado pela ruptura da ligação afetiva, mas igualmente o companheiro ou a companheira que por desídia ou frieza, mesquinhez ou irreflexão dos votos abraçados, induz a parceira ou o parceiro a se resvalarem para a insegurança no campo do afeto, atraindo perturbações de feição e tamanho imprevisíveis. Olha só, né, o convite aqui que Emmanuel nos faz, né, refletir nesse contexto, mas que ele se amplia para várias outras, que algumas vezes nós temos por hábito, né, de estabelecer um julgamento, de criar um estereótipo, ou de já definir, né, exatamente alguém pelo que ele faz, pelo que ele fez. E isso, né, o que ele está trazendo aqui, é que muitas vezes ele pode estar sendo motivado, não justifica. No livro dos Espíritos, os imortais vão dizer que não existe arrastamento irresistível. Todos nós temos condições sim de, peraí, isso eu não quero, eu não vou fazer, independente do contexto. Mas algumas vezes, né, nós somos levados por uma série de circunstâncias dentro do meio que nós estamos, dentro do próprio lar, que às vezes pode levar alguém a agir desta ou daquela maneira. E nós vamos estabelecer um ato condenatório para quem agiu de maneira errada. Exclusivamente. Emmanuel está nos chamando a atenção aqui, peraí, cuidado, que pode ser que fulano fez tudo isso porque ele foi motivado por um companheiro, um comportamento do companheiro, da companheira, dos filhos, não importa, de alguém que está próximo. Bastante, né,
profundo a reflexão. Nesse mesmo livro, não é nesse capítulo, mas tem outro, de que ele nos convida, né? Emmanuel nos convida a pensar dentro das nossas relações, né? Dentro do lar, marido e mulher, né? Desse comportamento de, puxa, mas eu não gosto disso, então ninguém faz. Ok, eu não gosto, mas se minha esposa, se o meu marido gosta, desde que não seja algo, né, que atente contra aquilo que nós entendemos do que é certo, que é correto, qual o problema? E às vezes a gente anula uma individualidade e isso pode criar ali um contexto diferente. Mas voltando ao assunto do preconceito, porque nós estabelecemos algum preconceito até em função de alguns comportamentos e podemos externar isso para todo mundo. Vou dar um exemplo aqui para vocês que algumas vezes acaba tomando conta de nós, né? Político, todos não são bons. Eu não vou usar a expressão que normalmente a gente usa. Cuidado com determinada instituição, né? Polícia, justiça e por aí se vai. Porque médico, né, sempre tem um jeitinho de tentar. Preconceito que nós vamos, né, alimentando em nós, fortalecendo em nós e algumas vezes compartilhando com os demais. Todos são assim. Finalizando então a nossa conversa, Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Talvez vocês tenham experiências ou já presenciaram reuniões de crianças, 3, 4, 5, 6 anos de idade, aonde estão ali todas brincando e independente da forma como está vestida, como não está, né, independente, né, se da cor da pele ou não, ou se tem uma ou outra deficiência, elas simplesmente brincam, estão juntas. Pelo contrário, aquilo que às vezes, né, seria motivo de uma preocupação nossa, para eles é motivo de alegria. A minha netinha de 6 aninhos está com uma janelinha e vai perder a segunda. Ela chega em tudo que é lugar mostrando, arreganhando, né, os dentes para mostrar que ela está de janelinha, que ela perdeu os dentes. E nós, normalmente, se acontecer um negócio desse, a gente não sai de casa. Porque a gente tem receio da forma como o outro vai avaliar, o que ele vai dizer, o que ele vai pensar de mim. Então, o que Mandela nos traz aqui é que nós nascemos, Divaldo Pereira Franco também tem uma fala bastante forte com relação a isso, quando ele diz assim que nós nascemos amor. Mandela diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, nada. E que para esse sentimento tomar corpo, assumir uma proporção maior, é necessário de que ele estabeleça contato com o mundo exterior, com nós. Em especial, aqueles, né, de nós na nossa constituição familiar. A forma de pensar, a forma de agir, a forma de exteriorizar, a forma de ver o mundo. E isso acaba por ensinar os nossos filhos a terem muito mais sentimentos não positivos pelos outros, do que simplesmente amá-los. Do que simplesmente, né, compreender.
Ok, não importa se você é diferente. Não importa se você é rico ou pobre. Não importa. O que importa é que você é um ser igual a mim, que estamos em uma condição diferente, que passamos por experiências diferentes nesta existência, e nada, absolutamente nada, garante que na próxima não tenhamos que experienciar o inverso. Talvez a exceção seja minha esposa, que ela é católica, e ela, acho que, não sei se eu já comentei com vocês, mas ela disse, falou, tá bom, Ricardo, tá bom, né? Eu vou admitir essa tal dessa reencarnação, mas no máximo 3 vezes só. Até 3, porque não faz sentido ficar nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então o Espiritismo, né, nos traz esse cabedal de conhecimento, essa possibilidade de refletirmos sobre diversas perspectivas que vão fazer sentido pela minha forma de pensar, pela minha forma de agir, que pode ser completamente diferente da outra, não tem problema. Mas muito mais importante da forma que o outro pensa ou age, é de que maneira que isso impacta em mim e através de mim, nesse contexto, nessa instituição belíssima, digníssima, que é o lar. E nessa construção que cada um de nós tem, né, de acolher aqueles que estão conosco, independente da idade, né? Independente que são pequenininhos, claro, quando são pequenos é mais fácil, mas independente da idade, todo momento, toda hora é a hora de nós empreendermos mudanças e tentarmos modificar a nossa forma de ser, de agir e de pensar, fazendo com que o preconceito ele possa pouco a pouco ir se desconstruindo dentro de nós, né? E a gente passe a criar então, né, uma outra forma de olhar o mundo, olhar as pessoas, olhar a vida, olhar as circunstâncias, que é esta forma que nos fará, né, semear e colher um futuro melhor, não apenas para nós, mas em especial para todos aqueles que compartilham a nossa existência. Que possamos então olhar para o preconceito sobre a perspectiva de que é algo que ainda vige dentro de nós, mas que pouco a pouco, com os nossos próprios esforços, nessa nossa luta incessante por nos modificar, que pouco a pouco consigamos modificar esse sentimento para que consigamos viver no mundo que anelamos, que esperamos e que um dia com certeza chegará. Convido a todos então para que unamos mais uma vez os nossos mais sinceros desejos, as nossas melhores intenções, aquilo que de melhor trazemos dentro de nós, para que em uníssono possamos formar uma corrente aonde tudo aquilo que ora sentimos, para tudo aquilo que desejamos para o nosso país, para o nosso planeta, possam alcançar a todos aqueles que de alguma forma atuam, agem, oprimindo ou sendo oprimidos, perseguindo ou sendo perseguidos, escravizando
ou sendo escravizados, agredindo ou sendo agredidos. Nosso é o desejo de que essa luz que emana do nosso querido e Mestre Jesus possa alcançar a todos eles, de forma que amanhã, ou quem sabe ainda hoje, essa luz inicie um processo de modificação, para que pouco a pouco todos, irmãos que somos, estejamos em uma condição mais justa, mais digna a todos nós. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade da manhã, as equipes espirituais dessa casa, abnegados benfeitores que laboram incessantemente por cada um de nós, nossa profunda gratidão. E que a paz dele se faça viva em nossa mente e em nossos corações. Que assim seja.